A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Aqui que vos fala mais uma vez, com a graça de Deus, é o irmão em Cristo, o irmão Emerson. 11 de abril de 2023, são as 11 horas e 56 minutos desta manhã de terça-feira, querido irmão e querida irmã. Como Deus é bom, né, queridos irmãos, em nossas vidas. Como Deus está presente em nossas vidas. Como Deus tem cuidado do seu povo, né, querido irmão e querida irmã. E nós, povo de Deus, devemos ser gratos a tudo que o Senhor vem fazendo para todos nós. Pois tudo é, querido irmão e querida irmã, tudo pela graça e pela misericórdia de Deus, né? Nos enche de amor e de alegria, né, queridos irmãos, vivermos esta alegria que nos enche do verdadeiro amor, né? Então eu quero falar também com o querido irmão, com a querida irmã que ainda não é inscrito em nosso canal. Canal esse, Ministério Palavra Revelada em Cristo Jesus. Sempre uma palavra para edificar as nossas vidas cada vez mais nos caminhos do Senhor. Então, querido irmão, querida irmã, que ainda não se inscreveu, que ainda não é inscrito, vai lá, se inscreva, ative o sininho, compartilhe os vídeos, se assim sentir, deixe um pedido de oração, deixe uma mensagem de incentivo, né? E que o Senhor derrame bênçãos nas nossas vidas, queridos amados irmãos. Vidas transformadas em Cristo Jesus. Pela palavra do Senhor, a transformação. E Jesus, a transformação, né? A renovação e o firme firmamento cada vez mais nos caminhos do Senhor, querido irmão, querida irmã. Né? Que as bênçãos do Senhor nos faça florescer todos os dias. Amém, querido irmão e querida irmã? E também, queridos irmãos, na descrição de cada vídeo tem lá o número do Pix. Eu quero falar com você que queira semear uma semente, que queira abençoar esse lindo projeto de Deus, queridos irmãos, um lindo projeto do Senhor. Abençoe esse ministério, semeie uma semente, que o Senhor possa multiplicar cada semente, cada bênção que venha da tua mão, que venha da tua vida, que venha do teu coração. Que Ele multiplique as bênçãos, que as bênçãos do Senhor recaia sobre a sua vida e a vida da sua família, através de um gesto de amor e um gesto de carinho para a obra do Senhor, querido irmão e querida irmã. Né? Que o Senhor abençoe, né? Que o Senhor multiplique a sua ação de amor a Deus. Amém, queridos amados irmãos? E que o Senhor derrame bênçãos também na vida e no caminho dos queridos amados irmãos que dão aquela força ao nosso Facebook Emerson Maria, né? Então que o Senhor abençoe aí os queridos amados irmãos. Continuaremos o ensinamento do profeta Isaías, né? Capítulo 5, né, queridos amados irmãos? São 30 versículos que possam edificar as nossas vidas. A parábola da vinha e a sua aplicação. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lugar e esperava que desse uvas boas, né? Mas deu uvas bravas. Agora, pois, os moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito?
E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de posto, derribarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E às nuvens darei também, darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor, o Senhor dos exércitos, é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo. E eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade e herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que uma efa. Homer, de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até o vinho os esquentar. Harpas e elaudes e tamborins e pífanos e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite e abriu a boca desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, e a ela desceram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre os humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se passearão como em pastos seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade pelo pecado, como se fosse com cordas de carros. E dizem, apressa-se e acaba a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens formosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presente e aos justos negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a mão contra ele, o feriu, e as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como montouro no meio das ruas. Com tudo isto, não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. E ele avorará o estandarte entre as nações de longe, e lhes assobiará desde a extremidade da terra.
e eis que virão apressadamente. Não haverá entre elas cansado nem claudicante, ninguém tosquenejará, nem dormirá, não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas e todos os seus arcos reteçados, As unhas dos seus cavalos dir-se-iam de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido será como o do leão, rugirão como filhos de leão, sim, rugirão e arrebatarão a presa e as levarão, e não haverá quem a livre. E o 30º versículo do capítulo 5 de Isaías, do profeta Isaías, pela palavra do Senhor nesta tarde de terça-feira, porque já é tarde, queridos amados irmãos, pois passamos já do meio-dia. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar, e se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações. Queridos irmãos e queridas irmãs, que palavra forte, para o dia, deste dia, querido irmão e querida irmã. Não se preocupe como as coisas vão dar certo. Tenha fé e acredite, Acredite que elas vão acontecer do melhor jeito possível. Não peço, queridos irmãos, não peço a Deus além de forças para continuar, forças para caminhar, forças para enfrentar as dificuldades e a presença de Deus em minha vida. Porque sem mim Ele sempre é Deus, mas eu sem Deus não sou nada. Nós sem Deus, queridos irmãos, não somos nada. A fé é como uma pequena semente, precisa ser nutrida para crescer, A fé é como uma pequena semente, precisa ser nutrida para crescer. Ler as Escrituras é uma forma de alimentar sua fé em Deus e sentir esperança ao pensar no futuro, querido irmão e querida irmã. Por mais que sejamos convertidos, ainda assim somos tentados diariamente para voltar para o pecado, voltar para as velhas práticas que nos distanciam de Deus. Estamos sujeitos a tropeçar como qualquer um, e infelizmente essa luta contra o pecado vai durar até o dia que partirmos, queridos irmãos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Então, queridos amados irmãos, perseverarmos no Senhor, firmes e fortes. Paz, amor e esperança. Firmes cada vez mais com Jesus, queridos irmãos. Fiquem, queridos amados irmãos, com a paz do Senhor. Aquela paz resplandecente sobre as nossas vidas. Queridos irmãos, firmarmos. Não desista do seu chamado. Não desista da sua vida. Não desista do seu caminho. Jesus à frente de todas as decisões. Deus Pai lá no céu, cuidando de todos nós. E o Espírito Santo nos firmando numa direção. Cada vez mais, queridos irmãos, até o fim. E quando partirmos lá para Nova Jerusalém. Amém, queridos amados irmãos? Fiquem na paz do Senhor.